Eu gastei o preço de um apartamento em equipamentos de biorressonância e descobri que estava sendo enganada. Essa é a confissão chocante de um engenheiro elétrico, meu aluno, o Giotti, que revolucionou sua forma de trabalhar depois de 40 anos atendendo pacientes. O que ele descobriu sobre os equipamentos eletrônicos vai abalar suas crenças sobre tecnologia na área da saúde, na área das terapias. Então, o Giotti não é uma pessoa qualquer. Ele é formado em engenharia elétrica, ele construiu uma carreira sólida, entendendo profundamente os princípios da física, eletromagnetismo, circuitos elétricos, mas quando olhou pela primeira vez um mapa de acupuntura lá nos anos 80, a sua mente científica imediatamente fez a conexão. Ah, isso é um circuito elétrico. Os pontos são interruptores, lâmpadas, geradores, tudo é elétrico. Mas o que aconteceu depois mudou completamente a sua visão sobre tecnologia na biorressonância. Então, com a sua formação técnica, Giotti sempre acreditou que equipamentos mais sofisticados dariam resultados mais precisos. Então, ele investiu fortunas em aparelhos alemães de última geração, aqueles equipamentos que custam dezenas de milhares de reais, que prometem revolucionar os diagnósticos energéticos. Então, durante anos, e realmente alguns deles funcionavam mesmo, ele trabalhou com equipamentos de eletroacupuntura, que mede a resistência elétrica dos pontos de acupuntura. Então, você encosta a caneta no corpo, segura lá um eletrodo e ele vai medir a resistência elétrica daquele ponto. Então, o Giotti explicou para a gente numa live que o ponto de acupuntura é eletropermeável, ele tem uma alteração de impedância. Explica com a precisão, ele explicou, né, com a precisão de quem dominava realmente, domina, né, completamente os conceitos. E foi exatamente esse conhecimento técnico que o levou a uma descoberta devastadora. Quando surgiram os equipamentos quânticos no mercado, na internet, Giotti, como bom engenheiro, claro, decidiu testá-los. Esses aparelhos prometiam diagnósticos completos, apenas colocando a mão em uma haste metálica, com relatórios coloridos impressionantes, gerados que ele detectou que era por inteligência artificial. Mas aí veio o choque que mudou tudo. Ele falou: você faz um teste agora, se fizer 5 minutos depois, 1 minuto, 10 minutos, meia hora, está dando outro resultado completamente diferente, descobriu o Giotti. E como engenheiro, ele sabia que qualquer equipamento confiável deve ter reprodutividade. Se você mede a mesma coisa 2 vezes, o resultado deve ser o mesmo. E foi nesse momento que ele percebeu a farsa. É uma caixinha preta que ninguém sabe o que tem lá dentro. Isso foi o que o Giotti falou. O camarada coloca as mãos, as palavras dele, e um programa de computador com inteligência artificial gera caracteres e informações aleatórias, revelou Giotti. Então o segredo está no computador e não na ressonância. Então imagine a frustração de um profissional que investiu seu dinheiro em equipamentos apenas para descobrir que estava sendo enganado por algoritmos programados para impressionar, não para diagnosticar energeticamente. As histórias de Giotti vai muito além da desilusão com equipamentos. A sua jornada na biorressonância começou, na verdade, de forma inesperada. Lá em 1985, aos 30 anos de idade, ele fez um estágio no Japão, estudando biomagnetismo e massagem. E foi lá que um acupunturista mudou o rumo de sua vida com uma simples observação. Por que você não estuda mais acupuntura? Você é jovem, forte. Quando ficar mais velho, não vai conseguir ficar fazendo massagem como faz hoje. Então, aquelas palavras ecoaram na sua mente durante meses. De volta ao Brasil, Giotti procurou um mestre coreano e mergulhou no estudo da acupuntura constitucional. Foi lá. Entrei em ressonância com o professor, lembrou Giotti, usando o termo que se tornaria central em sua prática. E foi aí que ele descobriu o poder real da biorressonância, porque o mestre coreano trabalhava com 4 biotipos energéticos e usava uma técnica fascinante, o teste de alimentos através da força muscular. Então, e desde essa época já começou a fazer o quê? A biorressonância com teste de força muscular. Mas o que o realmente impressiona é como o Giotti aplica esse conhecimento hoje. Porque em seu consultório, ele recebe pessoas que já passaram por dezenas de médicos carregando pilhas de exames sem encontrar respostas. Então, ele mesmo falou: como eu trabalhei 10 anos em clínica psiquiátrica, com 120 pacientes internos, depois com neurologia, aprendi muito. Mas o meu foco não é na doença, é na saúde. Então, o Giotti desenvolveu uma abordagem única que combina análise da íris, leitura da língua pela medicina chinesa, exames bioquímicos detalhados e, claro, a biorressonância através do teste de força muscular.
Então, em 30 segundos, através da íris, ele mesmo falou: eu já sei com quem estou conversando, se é uma pessoa mental, emocional, sinestésica. O que interessa é o que está ali na minha frente. E os resultados são impressionantes. Tanto que ele nos contou que uma cliente que mora, né, que fica no Brasil, Estados Unidos, trouxe uma caixa de suplementos, aqueles caros comprados lá nos Estados Unidos, que ele explicou. Nos Estados Unidos é uma farra de suplemento. Qualquer lojinha você acha de tudo com agiote. Lojinha não, lojona, né? Mas quando começaram a testar cada suplemento através da biorressonância, a descoberta foi chocante, porque tinham 3 ou 4 que ela não podia nem segurar, que já começava inclusive a doer o braço. E só tinha suplementos bons, só coisa top. O problema não era a qualidade dos suplementos, mas a incompatibilidade com o campo energético daquela pessoa. Os suplementos que ela comprou não ressonavam com ela. Mas foi outro caso que realmente demonstrou o poder salvador da biorressonância. Porque um jovem de 25 anos chegou lá no consultório com Giote com uma receita médica super cara para emagrecimento e para ganhar massa muscular em 2 meses. Então, o protocolo incluía injetáveis, né, com uso de hormônios, esteroides, testosterona e mais suplementos. Inclusive, o personal trainer desse garoto já tinha falado: não tome isso não, que você vai morrer, é muita coisa. Ele assustou de tanto hormônio. Então, o Giotti, o que ele fez? Usou o teste de força muscular e provou para o rapaz que aquele coquetel realmente seria letal para o seu corpo. Ele mesmo falou: eu provei para ele que ele ia morrer se tomasse aquela tonelada de medicamentos injetáveis. Então, o próprio corpo do jovem rejeitava cada substância testada. E aqui está o ponto crucial que o Giotti quer que todos entendam. Ele explicou: nós somos um campo eletromagnético pulsante. Esse campo tem uma frequência saudável ou doente. Se você está saudável, sua frequência é bonita, harmônica. Se começa a adoecer, a frequência começa a variar. O campo entra em perturbação. Como engenheiro elétrico, o Giotti explica que a biorressonância funciona através de princípios físicos simples. O Aurímetro, ele explicou: um instrumento tão simples, que também é usado na biorressonância, tem elétrons livres. Quando chega perto de um campo eletromagnético, quer dizer, de uma pessoa, esses elétrons começam a se movimentar e vai gerar uma força de atração ou repulsão. Isso é física pura. Mas por que então tantas pessoas acreditam que precisam somente de equipamentos caros, só eles que funcionam na biorressonância? O próprio Jorge respondeu: isso é marketing, sem rodeios. Você vai lá na internet, procura biorressonância, só vai sair aparelhos, equipamentos eletrônicos, e todo mundo quer vender o aparelho dele. Ele explicou que muitas pessoas querem a materialidade da tecnologia, porque não confiam em métodos mais simples. Os mais incrédulos querem a materialidade da coisa. Se você fala do aurímetro, eles pensam: isso que eu sei que entortou isso para lá, entortou para cá. Então, querem o quê? A tecnologia. Mas a experiência de Giotti provou exatamente o contrário. Hoje ele atende pacientes do Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Canadá, muitas vezes apenas online, usando técnicas simples, mas profundamente eficazes. Então ele pede fotos da íris, da língua, do tipo sanguíneo, exames bioquímicos, faz a biorressonância, mesmo à distância, e pronto, ele mesmo falou: mata a questão. Então, seus atendimentos diários comprovam a eficácia da abordagem simples. Hoje mesmo, ele explicou, foram 2 casos. Um chegou com a dor no quadril, descobrimos através da história de vida que tinha umas cicatrizes tóxicas de um acidente 15 anos atrás. Outro com falha de memória aos 60 anos, testamos com a biorressonância e descobrimos que eram alimentos errados que ele estava consumindo. E qual o segredo por trás dessa precisão toda? Então, Jota explicou nessa live que a biorressonância não é sobre equipamentos, mas sobre entrar no campo informacional da pessoa. Então, o testador, quer dizer, o terapeuta, através do aurímetro, entra no campo informacional, quântico, energético, elétrico do paciente. E o aurímetro vai oscilar, só isso, muito simples. Mas ainda há um aspecto mais profundo nessa história. Porque, Giotti, a biorressonância é muito mais que uma técnica de diagnóstico energético, é um caminho de autodesenvolvimento. O que você está fazendo é afinar o seu instrumento. Quanto mais afinamos nosso instrumento, mais percepção temos do som que está fora de nota. Ele até usou uma analogia perfeita. Numa orquestra, o maestro que tem um ouvido ótimo e sabe a partitura toda fala: esse violino está desafinado, pode consertar a nota tal. O que é isso? Ressonância. Ele tem um padrão e quando algo sai fora da ressonância, dói o ouvido dele.
E essa é a chave para entender por que equipamentos caros não funcionam. Na hora que você vê uma pessoa fazendo uma coisa que você acha muito fácil, aquele cara sabe muito, reflete Giotti. Porque a simplicidade da biorressonância não significa falta de conhecimento, representa domínio completo da técnica. Então, biorressonância é o caminho do autodesenvolvimento. O primeiro tratamento é nos tratarmos. Não adianta querer tratar alguém se estou desequilibrado, sem bom senso, sem centro, sem atenção no que estou fazendo. Então perguntaram, mas como alguém pode desenvolver essa habilidade? Aí o Giotti respondeu categoricamente: estudem, comecem por vocês mesmos. É um processo de vida, de observação, de estudo, de informação, de entrar na vibração, na frequência. Ele explicou que qualquer pessoa pode aprender, mas há um pré-requisito fundamental. Você precisa ter responsabilidade. Vai testar o que tem no corpo da pessoa, não aquilo que você quer. E aqui está a diferença fundamental entre a abordagem de Giotti e o sistema de saúde convencional. Porque o foco do sistema de saúde atual é a doença. Explicou muito bem Giotti. Então, você vai no endócrino, por exemplo, com problema na tireoide, vai pedir só o TSH. Não vai pedir T3, nem T4, nem outros marcadores. Então, o Giotti trabalha com uma visão completamente diferente. Minha abordagem é na saúde, o que está faltando. Essa diferença de perspectiva se reflete em seus resultados. Então, o pessoal procura a gente pela assertividade. Graças a Deus, o Giotti falou, não sou médico, então só vem gente que já foi em dezenas de médicos, mas talvez o aspecto mais revolucionário seja a possibilidade, inclusive, de trabalhar à distância. Giotti atende pacientes em vários países usando a biorressonância à distância. Então, inclusive eu tenho alunos que só atendem à distância, 100%, tá? O resultado é o mesmo. Agora, qual que foi o conselho mais poderoso que o Giotti ofereceu ali na live? Ele falou: tenham consciência do que estão fazendo e façam o que o coração manda. Se o coração mandar fazer esse curso, aprender biorressonância, faça. Se achar que não tem nada demais, então vai embora. Tá? Não ressonou com você, então tchau. Ele falou bem categórico. Então, sua mensagem final é clara. Tudo é vibração, empatia, antipatia, simpatia. Tudo é ressonância. Então, se a pessoa não entende que somos um campo eletromagnético pulsante, que temos um campo mórfico, entrelaçamento quântico, não vai funcionar. Tudo é física. Então, a transformação de Giotti prova uma verdade fundamental. A tecnologia mais avançada não está nos equipamentos caros, mas no conhecimento profundo dos princípios que regem a nossa existência energética. Depois, então, de 40 anos de experiência, investimentos milionários em equipamentos e milhares de atendimentos, sua conclusão é revolucionária. Com aurímetro ou teste de força muscular, você faz qualquer coisa. É na simplicidade que está a coisa. E você? Você está pronto para descobrir que o poder real da biorressonância não está em máquinas caras, mas no conhecimento que você pode ter? Então, se você gostou desse conteúdo, eu sempre posto conhecimento sobre biorressonância aqui nesse canal. Então, passa a me seguir, dê o seu like e compartilhe esse vídeo.